Olá pessoal, hoje a gente está aqui para um vídeo onde a gente vai falar de uma das dificuldades financeiras que se manifestam na nossa vida, tá bom? Dentro da visão biológica existem algumas origens, algumas causas onde a gente pode manifestar a dificuldade financeira. E quando eu falo dificuldade financeira, pode ser, por exemplo, a dificuldade em ganhar dinheiro, a dificuldade em guardar dinheiro, em administrar o dinheiro, enfim, você não ter liberdade, você não ter autonomia na área financeira da sua vida, tá bom? E hoje eu ainda estou aqui em Antibes gravando esse vídeo, tá bom? Que é uma cidade aqui do sul da França, que eu vim em 2018. E por que eu vou gravar esse vídeo falando disso exatamente aqui? Porque quando eu resolvi vir fazer o intercâmbio de francês aqui em Antibes em 2018, eu resolvi fazer esse intercâmbio por volta de março ou abril daquele ano, tá bom? E eu tinha um dinheiro guardado, e aí eu demorei muito a escolher a cidade que eu ia, né? Porque eu tinha a opção de ir para Paris, eu tinha a opção de ir para Normandia, e eu, na verdade, eu escolhi Antibes porque, olha só, gente, o visual que tem, ó, olha a praia, tá bom? E eu queria ficar perto da praia porque eu adoro praia, eu sou apaixonado por mar, e eu queria, né, conhecer essa região aqui do sul da França, da Riviera Francesa, porque eu gosto de praia. E praia é o quê? É água, é líquido, tá bom? E quando eu fui fechar o meu pacote na operadora de turismo, o que acontece? A proprietária, ela falou assim para mim: Rafael, olha só, você pode dividir, né, em 10 vezes o valor todo da sua viagem, né? E eu falei assim, nossa, que legal isso, né? Isso eu consigo me programar, pagar em suaves prestações, aquela coisa toda. Só que eu ainda não tinha decidido para onde eu ia. E aí quando eu fui decidir, eu falei assim, olha, já decidi, eu vou para Antibes, que eu quero ficar na praia e tal. O que acontece? Ela falou assim para mim, olha, acabei de lançar aqui no sistema e a cidade que você escolheu, ela tem como uma norma, né, você pagar toda a viagem antes de estudar. E aí aquilo tinha saído do meu planejamento financeiro. Eu falei assim, nossa, então será que eu vou dar conta de pagar? Será que eu vou conseguir pagar? Gente, e olha que mais louco é que eu tinha condição de pagar. Eu tinha a possibilidade de pagar à vista até, mas se fica dividido na nossa cabeça, às vezes parece que você está pagando menos ou que você está gastando menos, enfim. Percebe como o conflito acontece? Né? Às vezes é a mesma coisa, às vezes é até melhor você pagar à vista, só que a forma como você percebe aquilo no seu cérebro, no seu comportamento, a partir da sua memória, ele faz você agir de forma diferente. E aí eu entrei em conflito, nossa, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? E gente, não foi à toa que eu vim pra cá, eu vim pra cá para ficar mais perto do líquido. Essa foi a única, né, a única, na verdade, resposta coerente que eu dava, né, porque eu não conhecia nenhuma daquelas cidades a não ser Paris, mas eu na verdade não queria ir para Paris. E aí o que aconteceu, gente? Naquele mesmo momento, lá no meu consultório, eu comecei a ter vazamento. A água pingava do bebedouro, a água pingava do ar-condicionado. E o que é uma água pingando, gente? É líquido. E eu tô contando essa história para vocês por quê? Porque às vezes, não só por isso, mas às vezes, a nossa dificuldade financeira tem a ver com uma memória de líquido na nossa história. Por exemplo, se você já se afogou e quase morreu, ou alguém da sua família se afogou e morreu, ou às vezes você estava dirigindo o seu carro na chuva e por causa dessa chuva teve um acidente e aconteceu algo grave, ou você quase morreu, ou alguém da sua família morreu, para o seu cérebro o líquido passa a ser um perigo. E se esse líquido é um perigo, você pode ter, né, dentro da percepção do seu cérebro, você pode ter uma dificuldade em ganhar dinheiro, porque para o cérebro, o líquido, ele também tem uma relação com o dinheiro. A liquidez, né? Tanto é que a gente fala, nossa, eu afundei em dívidas, eu estou afundado, eu compro roupa na liquidação, né? Porque eu pago mais barato. Podem ser também, gente, memórias, por exemplo, de alcoolismo. Se na sua história o seu pai era alcoólatra, né? Porque o álcool, né? O álcool é um líquido, né? E se ele chegava todo dia embriagado, por exemplo, e batia em você, batia na sua mãe, né? Então o líquido, o álcool, ele passa a ser um perigo, a bebida passa a ser um perigo. Então, será que na sua história de dificuldades financeiras, né, da dificuldade de gestão do líquido, da gestão financeira, será que não tem uma memória de líquido? Existem outras causas, tá, gente? O tema do vídeo hoje é exatamente para falar do líquido, exatamente porque a gente está aqui, ó,
no lugar de líquido onde eu vim há 4 anos atrás. Então, será que na sua história não tem uma memória de líquido? Será que na sua história tem algo onde o seu cérebro interpreta o líquido como um perigo e isso hoje está trazendo uma dificuldade de você ganhar o seu dinheiro, de você gerir o seu dinheiro, né? Às vezes são pessoas que recebem o dinheiro, mas gastam, elas não se permitem ficar com aquilo exatamente porque existe uma memória de perigo em relação ao líquido, tá bom, gente? Veja se isso faz sentido para você. Lá no meu Instagram tem uma live que eu falo sobre isso. Lá no Universo do Corpo tem uma aula que eu falo, né, 3 possíveis origens biológicas da sua vida financeira. Existem algumas outras, tá? Mas lá a gente tem um módulo só sobre isso, é bem interessante, tá? Se você quiser aprofundar sobre o tema, mas o tema de hoje é exatamente sobre o líquido. E nada melhor para falar disso do que numa cidade de litoral, né? Então, às vezes a gente é atraído por líquido, né? Pessoas que gostam de praia, que gostam de cachoeira, que, por exemplo, adoram piscina, né? Porque é uma forma da gente ressignificar isso. Há pouco tempo atrás eu comecei aula de kitesurf, né? Era uma vontade minha fazer aula de kitesurf e exatamente lá, para mim, foi uma ressignificação muito forte dos meus conflitos de líquido, porque você tem que dominar um pouco a prancha ali, para quê? Para conseguir surfar, né? Velejar de uma forma onde você consiga viver ali a liberdade. Para mim aquilo é muito simbólico e para mim também é simbólico estar aqui, porque eu vivi temáticas de ressignificação de conflito de líquido no momento que eu vim para cá. Por quê? Porque de repente eu falei assim, cara, isso é conflito de líquido. Por que essas coisas estão vazando aqui? Por quê? Porque eu estava com medo de não conseguir arcar com os meus compromissos financeiros assumidos a partir da viagem do intercâmbio. Então eu mentalizei, internalizei naquele momento, Rafael, tá tudo bem. Você tem condição de arcar com isso, tá bom? E vai fazer a sua viagem tranquila. E, gente, a partir daquilo, tá? É claro que eu já tenho uma certa consciência, tá? Mas a partir daquele dia, o que aconteceu? As goteiras pararam de acontecer, o bebedouro parou de pingar, eu vim pra cá, vivi uma das melhores experiências da minha vida, uma sensação de liberdade. Eu caminhava nessas ruas, gente, estão vendo aqui essas ruazinhas, né? A gente tem ruazinhas aqui, ó, é uma cidadezinha bem pequena. Eu caminhava por aqui, gente, não tava esse calor, esse dia bonito que tá hoje, mas eu caminhava aqui com uma sensação de liberdade que poucas vezes eu experimentei na minha vida. E é claro que isso também tem uma temática exatamente desses conflitos de líquido, tá bom? Então observa na sua história se tem algo nesse sentido, tá joia? Coloca aqui nos comentários se isso faz sentido para você, se em algo você se identificou aqui. No meu Instagram tem vários conteúdos, tá joia? E aqui embaixo tem um link para você conhecer o Universo do Corpo, que é o meu curso onde com 86 aulas eu explico muitos dos conflitos por trás dos sintomas, dos conflitos por trás do comportamento. E eu tenho certeza que se você se inscrever e assistir as aulas, muitas fichas da sua própria vida vão cair, tá bom, gente? Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo, que eu não sei o tema, porque a gente tem aqui 30 dias de um conteúdo por dia aqui no YouTube, onde a cada dia eu vou trazer um tema incrível para você entender mais sobre você, sobre a vida e como essa visão da biologia, do transgeracional pode te ajudar a entender cada vez mais da sua identidade. Então, gente, a gente se vê no próximo vídeo.